que todos nós conhecemos, ele foi treinado a ser um excelente reabilitador, a viabilizar a estética e a mastigação. E isso é maravilhoso, mas a grande questão é a custo de quê? Você está roubando saúde do paciente? Essa é a grande pergunta. Quais seriam as consequências para a saúde futura do paciente? Será que o dentista fez uma intervenção totalmente saudável? De fato, ele te dá estética, ele te dá capacidade de fonação, capacidade de fala, ele te dá a mastigação, ele te dá a parte mecânica e visual, audível. Mas e a saúde? Por que o dentista não faz essa relação? Porque realmente a odontologia moderna, ela é embasada em procedimentos mecânicos, técnicos, químicos e físicos, no sentido de engenharia da boca, não no sentido de saúde. Não que o dentista não estude a parte da biologia, da fisiologia, ele estuda, mas ele não estuda no nível que nós vamos falar aqui hoje. Cada dente, ele tem uma inervação conectada a ele. Então, tudo que acontece em um dente gera uma informação nervosa para aquele nervo que está adjacente. Essa informação pode ser de saúde, como essa informação pode ser de doença. Então, se você tem uma cárie pequena, remove a cárie, o dentista cuida do dente, esse dente vai desinflamar e uma informação de saúde vai para o cérebro. Então, a informação patológica vai do nervo que está adjacente ao dente para o sistema nervoso central. Se o seu sistema nervoso central estiver saudável, ele bloqueia a informação ruim. Se ele estiver deficiente, ele vai fazer a informação de doença acontecer. Então, se você tem um problema no canino que o corpo não consegue equacionar, você pode fazer uma doença no fígado. E nós adoecemos, como o Dr. Lair Ribeiro explica, nós vamos adoecendo devido às toxinas do dia a dia. Então, é a toxina da dieta industrializada, é a toxina que você tem na boca de metal, parasita, fungo, bactéria, vírus. Tem as toxinas dos pesticidas. A gente tem uma série de questões bem difíceis ambientais para lidar. E o fato é que a boca pode contribuir demais para isso. E nós não ficamos doentes do dia para a noite. Nós vamos acumulando todas essas toxinas e aí, de repente, acontece o evento, o gatilho que te leva para a doença. Pode ser uma questão emocional difícil, pode ser uma perda de emprego, pode ser um acidente de carro, pode ser uma toxina final ali, você tomou uma vacina que também tem metal. Nós temos vários fatores que podem funcionar como gatilho para levar à doença. E o dente com problema a gente vai chamar aqui de foco. E a grande questão é que esses focos, eles são crônicos e assintomáticos. O paciente, ele não sente. Então, ele acha que está tudo bem. Porque, normalmente, tem aqueles pacientes que visitam com frequência o dentista para fazer uma revisão dentária e tem os pacientes que aparecem quando sentem dor, sendo que a maioria desses focos são silenciosos. Um dente com problema pode causar uma patologia no órgão respectivo. Da mesma forma, se você tiver um órgão com problema, esse órgão com problema pode causar uma patologia no dente respectivo. É uma via de duas mãos. Então, o dentista, ele tem que fazer essas inter-relações. Às vezes, o paciente, ele não tem cárie e o dente morreu. É porque ele não tem mais energia no meridiano para sustentar aquele dente. A energia do meridiano, essa eletricidade do meridiano está sustentando fortemente outros processos sérios que estão acontecendo em órgãos e vísceras desse meridiano. E não tem energia suficiente para sustentar o dente, então o caminho inverso acontece. No mundo todo, a porcentagem de problemas do corpo que podem ser causados pela boca é de 70% a 90%. E isso é assim, normalmente os médicos biológicos que já vivenciam isso há décadas, eles falam 90%. Eu gosto de falar 70% a 90% para não
puxar muito, porque é tudo um contexto, são muitas variáveis para você fazer um câncer. Eu tinha uma paciente que tinha um DIU e há muito tempo ela deveria tirar esse dispositivo e estava lá inflamando o útero. Já ia o médico pedindo, tira, e ela não ia. E aí ela apareceu no consultório com uma sensibilidade nos dentes relacionados ao útero. Só que no dente não tinha cárie, não tinha absolutamente nada. Como ela é uma pessoa super... entende de medicina ayurvédica, adora yoga, eu falei assim, será que você não pode remover o DIU e a gente vê se a sensibilidade no dente para? Ela achou ótimo, foi lá, removeu o DIU e a sensibilidade no dente sumiu. Então é algo que não era um problema local daquele dente, era um órgão impactando no dente. Da mesma forma, eu tenho uma paciente, por exemplo, que teve um câncer de mama. E normalmente quem tem câncer de mama tem, do mesmo lado da mama que teve o câncer, tem algum dente com canal tratado. Normalmente, isso não é regra geral. E ela tinha um único dente com canal tratado no canino esquerdo. Ela teve câncer de mama na mama esquerda e tinha um dente com canal tratado do lado esquerdo, que é o canino, que não é o dente da mama, mas existe uma inter-relação além dessa tabela, que tem a ver com a mama. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que depois que tirou um dente do siso, que é a área de coração e intestino delgado, ele desenvolveu uma hipertensão arterial, porque deixaram um resto de siso. Ao redor desse resto de siso formou uma cavitação. A cavitação normalmente acontece quando o dentista remove um dente, não remove o ligamento periodontal. Todo dente tem um ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal está contaminado, então o dentista vai lá, remove o dente, não limpa a região direito. Então continua contaminado por um motivo infeccioso, vai formar osso mais ou menos. Não vai cicatrizar devidamente. Aí você vai ter uma loja óssea com osso necrótico, osso normal e gordura. E isso gera duas substâncias super nocivas para o corpo. Duas substâncias que se chamam CCL5 e FGF2, que estão intimamente relacionadas a vários tipos de doença, como esclerose múltipla, câncer, esclerose lateral amiotrófica, asma, todos os tipos de cânceres, todos. Doenças autoimunes, artrite reumatoide. Então, esse meu paciente que tirou uma parte do siso e o dentista deixou um restinho de raiz, porque é até comum. Não é tão comum, mas às vezes acontece. O dentista fala, olha, tem um restinho de raiz que vai ficar, mas o corpo encapsula. O que acontece é que o corpo não encapsula. O corpo faz daquilo uma guerra. Então vai formar uma cavitação ao redor. E aí esse paciente, depois desse evento, a pressão arterial dele subiu e ele passou a tomar remédio anti-hipertensão. Com a ajuda do Dr. Lair Ribeiro, a gente acompanhou, ele como cardiologista, o Dr. Lair acompanhou esse paciente, foi tirando o remédio. Eu operei, limpei a região e hoje a pressão arterial dele voltou a ser o que era. Então, por um evento odontológico, você aumenta uma pressão arterial. E essas relações existem. Eu tenho um paciente que me procurou, ele é médico, ele teve um carcinoma de glândula salivar, teve recidiva, umas 3 recidivas, aparecia de um lado e aparecia do outro, apareceu do outro. E ele começou a estudar e viu que existia uma relação. Ele sabia que ele tinha níquel na boca. E viu que existia uma relação de níquel e câncer. E realmente existe. E ele não só tinha níquel, ele veio até mim por causa do níquel, mas ele tinha dentes com canal tratado. E a gente fez toda uma limpeza, porque é uma situação gravíssima, com tantas recidivas. Então foi um caso, eu tive que remover os dentes com canal tratado e automaticamente esses dentes tinham níquel, e aí removeu o níquel também. Em Nova York, em 1833, os dentistas, haviam lá dentistas bons e eles usavam ouro. Só que era muito caro e muito difícil de fazer restauração de ouro, então encarecia demais. Poucas pessoas tinham acesso. Aí 2 irmãos franceses
a família Crocors vai para Nova York com esse material que eles chamavam de material milagroso. E esse material era muito barato e acessível, então teve uma explosão de cuide do seu dente de forma barata, rápida e indolor. E esse material se chama amálgama de prata. É um composto metálico feito de prata, cobre, zinco, estanho. Às vezes tem platina, às vezes tem paládio, às vezes tem índio, e metade dele é feito de mercúrio. Então, mais de 50% é feito de mercúrio. O mercúrio é um elemento altamente tóxico, que na temperatura ambiente ele é líquido. E ele vai aumentando a temperatura da sala, ele vai vaporizando. O fato é que as pessoas sempre souberam que soltava mercúrio, sempre souberam. Em 1926, um médico alemão, Alfred Stock, PhD em Química, ele relata o que se chama de mercurialismo, os efeitos que o vapor de mercúrio causa na saúde das pessoas. Então, quando esses dentistas franceses chegaram com amálgama de prata em Nova York, os dentistas do ouro sabiam que fazia mal. Eles não queriam essa invasão do amálgama de prata. Só que por uma questão de preço, de valores, tomou conta do mercado. A Sociedade de Cirurgiões Dentistas em Nova York, que era feita de dentistas que faziam ouro, ela foi dissolvida, ela não conseguiu se sustentar, ficar em pé, porque os dentistas modernos invadiram. E já foi invadido na universidade também, com aulas sobre amálgama de prata, pesquisas sobre amálgama de prata, porque o amálgama de prata realmente ele tem uma resistência mecânica absurda. Uma restauração pode durar 50 anos na boca. Quem não quer uma restauração que dure 50 anos na boca? As pessoas querem fazer as coisas para durar, né? É o custo-benefício. Eu gasto, mas você me dá a garantia de que vai durar. E assim foi. Então esse foi o simples motivo. E quais são as situações que o amálgama, que o mercúrio sai do dente, sai da restauração? Quando eu falo, eu estou gerando eletricidade na minha fala e já sai o vapor de mercúrio. Escovando os dentes, porque você está friccionando a escova na restauração. Mastigando, porque você está pressionando a restauração. À noite, por uma questão involuntária, a gente acaba rangendo e apertando os dentes. Se você estiver rangendo e apertando em cima da restauração, também vai liberar vapor. Comidas ácidas ou muito alcalinas e quentes. Então, um chá, uma comida, uma sopa muito quente, coisas bem quentes, estimulam o mercúrio sair da restauração. Tem pessoas que mascam chiclete o dia todo. Se ela tem restauração de amálgama, esse mercúrio está saindo constantemente. Basicamente, se você tem uma restauração de amálgama, o mercúrio está saindo e você não imagina o que esteja acontecendo, porque você está aspirando esse mercúrio e deglutindo esse mercúrio. E o mercúrio tem a habilidade de cruzar a barreira hematolicórica, que é a barreira que protege, que passa ali, que as coisas passam para o cérebro, e cria uma gama enorme de desordens mentais e nervosas, como violência, depressão, suicídio, Alzheimer e todas as desordens psíquicas que vocês possam imaginar. E esgota o sistema imune, não só porque ele prejudica as células de defesa, mas porque quando ele está numa célula, numa membrana de célula, seja lá qual célula for, o seu sistema imune vai reconhecer a sua célula como inimiga, porque a sua célula não é mais como ela era, ela tem uma mensagem ali de toxina, que é o mercúrio. E aí o seu sistema de defesa começa a atacar o seu próprio corpo, criando uma doença autoimune. O Dr. Hal Huggins, que é o grande ativista contra o amálgama, ele dizia que em laboratório, para você pesquisar a doença autoimune em ratos, por exemplo, você estimula a doença autoimune em rato injetando pequeníssimas doses de mercúrio. Aí pronto, a doença imune está feita, e aí você vai pesquisar a doença autoimune em ratos. Tem um protocolo que se chama remoção segura do amálgama.
O dentista biológico, ele está treinado a fazer a remoção segura do amálgama, porque quando você remove o amálgama, você pode se intoxicar para valer, porque o dentista vai tirando o amálgama que está no dente e o vapor vai saindo. E o que vai acontecer com esse vapor? O paciente vai inalar, o dentista vai inalar, o paciente vai engolir um pouquinho de saliva com água, com resto de amálgama. Então, o paciente tem que usar uma máscara de oxigênio, tem uma série de suplementos orais para fazer antes e depois da remoção segura do amálgama. Então, tem vários cuidados. E o Dr. Cheng, da Universidade de Arkansas, toxicologista, ele fala que 1 micrograma de mercúrio danifica nervos. Para uma pessoa mais sensível, isso pode ser suficiente para gerar uma doença. Para uma pessoa mais forte, mais saudável, pode ser que não aconteça nada. Mas o fato é que cada restauração de amálgama libera 37 microgramas por dia. Então, o mercúrio, como ele é um elemento tóxico, se você tiver um átomo, você pode fazer um estrago. Se você tomar 500 microgramas de vitamina B12 por dia, tem gente que toma, seria um volume parecido. Tá, então se nós considerarmos que uma restauração de amálgama libera 34 microgramas e eu vou pegar um paciente com 8 restaurações, eu teria 8 restaurações vezes 34 microgramas, daria 272 microgramas de vapor de mercúrio sendo liberado dessas restaurações por dia, o que quase equivale a uma pastilha, a um tablete de 500 microgramas de vitamina B12.